Uma garçonete fica em choque ao descobrir a verdade sobre um sem-teto que ela vinha alimentando. Ela nunca iria imaginar quem ele é na verdade. Cindy, que mora em Quebec, no Canadá, decidiu alimentar um sem-teto que vive perto do seu local de trabalho. Ela é uma mulher simpática e viu que o homem estava passando por momentos difíceis. E isso era algo que Cindy não suportava. O que para ela foi um ato normal de bondade, para o sem-teto foi muito mais do que isso. Quando Cindy descobriu quem era essa pessoa na verdade, ela ficou em completo estado de choque. Ela nunca esperou que seu ato comum de gentileza fosse ter tantas consequências. Cindy trabalhava como garçonete em um restaurante e caminhava para o trabalho pelo mesmo caminho todos os dias. Nos últimos dias, ela começou a ver um sem-teto sentado sempre no mesmo lugar, perto de seu trabalho. Não importava como estava o tempo, ele sempre estava no mesmo local com um olhar solitário nos olhos. Cindy achava que o homem parecia ser muito solitário. Mesmo assim, o próprio homem não parecia se importar com isso. Estava sempre de bom humor e sorrindo para todos que passavam por ele. Na verdade, ele nunca pediu ajuda ou dinheiro para ninguém. Tudo que ele queria era conversar. Cindy achava isso admirável, mas também achava que o homem estava guardando seus verdadeiros sentimentos para si mesmo. A razão pela qual Cindy pensava isso era porque ela via que várias vezes nem todo mundo era legal com ele. Muitas vezes ela viu diversas pessoas que caminhavam por ali passarem na frente dele e nem sequer olharem para sua direção. Às vezes ela até percebia que se passava um dia inteiro sem que uma única pessoa parasse para conversar com o homem. Na verdade, infelizmente, até acontecia de as pessoas rirem do homem. Ela já até presenciou uma vez ver um grupo de meninos cuspir no copo do homem. Isso era algo que Cindy teve dificuldade de ver e entender. Um dia, Cindy decidiu que bastava. O homem era sempre gentil com todos e já era hora de alguém lhe dar algo de bom em troca. Ela odiava que o homem estivesse sendo tratado assim. Aos olhos dela, ele não valia menos do que qualquer outra pessoa da face da terra. E ela decidiu que queria ajudar o pobre homem. Cindy trabalhava como garçonete em um dos restaurantes mais chiques e caros do Canadá. O restaurante conquistou nada menos do que 2 prêmios Michelin Stars e nada além de alta qualidade se era esperado do restaurante. Cindy era uma garçonete, mas tinha o sonho de um dia começar a trabalhar na cozinha do lugar. Ela estava estudando para se tornar uma chefe e com esse trabalho de meio período, ela poderia pagar a sua educação e ganhar experiência ao mesmo tempo. A comida servida no restaurante onde Cindy trabalha certamente não é barata. Os clientes gastam algumas centenas de dólares por noite. E isso às vezes era difícil para Cindy entender, porque ao virar da esquina, estava no lugar onde os mendigos dormiam todas as noites. A diferença entre ricos e pobres era dolorosamente visível naquele lugar. Cindy não necessariamente gostava do seu trabalho. Ela o fazia principalmente para poder pagar as suas contas e economizar para a faculdade, além de ganhar experiência na indústria da culinária. Mesmo assim, ela se sentia impotente. Ela não achava justo que as pessoas gastassem centenas de dólares por noite em uma única refeição, enquanto haviam pessoas morrendo de fome a apenas alguns metros de distância dali. Ela decidiu agir. Mas ela tinha que tentar fazer isso sem ser vista, porque se o seu patrão descobrisse sobre os seus planos, ela poderia perder o emprego. Infelizmente, o seu supervisor, que era o chefe da cozinha, estava presente no restaurante. Ela podia ouvir de longe os gritos dele para o pessoal da cozinha. Ainda assim, ela prosseguiu com seu plano, que consistia em levar comida do restaurante para sua casa e cozinhar algo delicioso com eles. Ela tinha que ter cuidado, pois os ingredientes em seu trabalho eram muito caros. Tão caros que até as azeitonas custam uma fortuna. Então ela teve que ter muito cuidado para que ninguém a descobrisse. Se seu supervisor percebesse que ela havia roubado comida, ela perderia imediatamente o seu emprego. Cindy não se sentia confortável em roubar ingredientes, mas para ela, suas atitudes eram justificadas.
Ela via isso como uma situação ao estilo Robin Hood, em que podia fazer a sociedade dar um passo na direção certa. Para ela, a sua intenção era boa, mas roubar ainda é uma coisa ruim. E ela estava muito consciente do risco que estava correndo aqui. Apesar de seu nervosismo, Cindy colocou seu plano em funcionamento. Ela ouviu seu terrível chefe gritar com o pessoal da cozinha e, portanto, sabia exatamente onde ele estava. Esse era o momento perfeito de se esgueirar para a câmara fria industrial. Ela sabia que, pelo porte do restaurante, essa câmara fria devia ser quase do tamanho de um pequeno quarto, já que a demanda por estocagem de alimentos era grande. Enquanto ela estava secretamente tentando se aproximar da câmara fria, ela ouviu o chefe reclamando do trabalho de seus colegas. Ter sucesso em seu plano seria tão bom, porque seu supervisor estava tornando a vida de todos miserável no local de trabalho. Finalmente, Cindy conseguiu entrar na câmara. Ela estava procurando por comida que não faria muita falta e, eventualmente, conseguiu colocar quase 20 ingredientes em sua bolsa. Isso pode não parecer muito, mas Cindy sabia exatamente quanto pegar para não ser notada e quais alimentos ela não deveria pegar. Ela levaria apenas o suficiente para fazer algo gostoso para o homem sem teto. Cindy não podia acreditar em sua sorte até ouvir uma batida forte na porta do freezer enquanto ela ainda estava lá dentro. Cindy teve toda a certeza de que tinha sido pega e de que perderia seu emprego. Seu batimento cardíaco disparou e um sentimento de medo se apoderou dela. O chefe percebeu que alguém estava no freezer. Normalmente, ninguém é permitido lá sozinho, exceto ele mesmo. Todos os outros funcionários da cozinha sempre tinham que trazer alguém com eles quando queriam entrar na câmara fria. O chefe rapidamente percebeu que havia alguém na câmara fria sem ser informado. Cindy estava em completo pânico. Ela tinha que sair da câmara fria o mais rápido possível, mas ela não tinha para onde ir. O chefe estava de pé na porta e Cindy já podia sentir aonde isso ia terminar. As lágrimas escorriam pelos seus olhos azuis. Perder o seu emprego significaria que ela não teria mais dinheiro e, consequentemente, não poderia pagar seus estudos de culinária. Além disso, ela adquiriria uma má reputação no mundo da culinária e não seria capaz de encontrar um novo emprego rapidamente. Incapaz de se mover, a garçonete perdeu todas as esperanças. O sentimento de desespero e pânico se apoderou dela. Por fim, ela percebeu que teria que desistir de sua paixão, o mundo da culinária. Sem alternativa, ela rastejou para o fundo da câmara fria para tentar se esconder e encostou-se em uma das paredes dos fundos. Enquanto esperava que o chefe a descobrisse, algo bizarro aconteceu. A parede contra a qual a Cindy estava encostada estava precisando de uma boa reforma. Nos últimos anos, essa parte da parede ficou danificada e fraca. Quando ela se encostou e jogou seu peso contra a parede, essa parte cedeu e a Cindy caiu através de um buraco na parede e acabou saindo em um corredor do restaurante. Por pura sorte, ninguém a tinha visto cair. O corredor era uma área pouco utilizada naquela hora, porque levava até a sala dos armários, onde a maioria dos empregados guardavam suas roupas comuns. Cindy não podia acreditar na sorte que acabara de ter. Cindy colocou sua bandeja na frente do buraco na parede, na tentativa de esconder o buraco, e conseguiu escapar com todos os ingredientes que ela havia roubado. Tudo aconteceu no tempo exato, porque ela viu o chefe entrar na câmara fria no momento em que ela acabava de cobrir os seus rastros. Tudo o que ela teve foram apenas alguns arranhões, mas valeu a pena para ela. Cindy nunca tinha ido para casa tão rápido depois de um dia de trabalho. A garçonete finalmente conseguiu concluir o seu plano. No entanto, as coisas não saíram exatamente como ela tinha planejado. E isso, mais pra frente, trariam consequências terríveis para ela. Só quando ela chegou em casa é que Cindy pôde respirar tranquilamente de novo. Ela agora sabia com certeza que estava segura e que poderia começar a trabalhar cozinhando com os ingredientes que havia acabado de pegar do restaurante. Ela foi direto para casa e passou mais de 2 horas na cozinha preparando uma deliciosa refeição para o homem. Ela teve sucesso quando, finalmente, conseguiu realizar seu plano e dar sua comida caseira ao sem-teto. Ela ficou muito feliz. Não apenas por ter lhe fornecido uma deliciosa refeição, mas também por ter lhe dado
dado algum dinheiro para que ele pudesse comprar algumas coisas, caso ele precisasse. O homem ficou tão surpreso que ficou completamente atordoado. Ele disse a ela que nunca havia experimentado tanta gentileza assim antes. Cindy sabia que tinha feito a escolha certa e levou seu plano um passo adiante. Nada poderia derrubar o bom humor da garçonete, nem mesmo seu chefe malvado e severo. Cindy decidiu oferecer ao homem sem teto refeições caseiras quentes pelo resto da semana. O homem achou as refeições deliciosas. Cindy e o homem ficaram ambos muito felizes, até que um dia o seu supervisor aparece à sua porta. Cindy ficou muito surpresa quando viu o chefe do restaurante parado na porta da sua casa e soube imediatamente que tinha sido pega. Ela hesitou em abrir a porta, mas ele já tinha visto lá dentro. Nunca que o seu supervisor iria até lá apenas para visitá-la. Então Cindy não teve outra alternativa e abriu a porta de sua casa com as mãos trêmulas. O supervisor dela estava incrivelmente zangado. Ele havia descoberto a bandeja na frente do buraco da parede quebrada e soube imediatamente que o objeto pertencia a ela. Quando o chefe encontrou a bandeja, ele decidiu olhar as imagens das câmeras de segurança do local. E nessas imagens, ele viu que Cindy estava se escondendo secretamente na câmara fria. E mais, ele também viu a sacola com os ingredientes roubados quando olhou para as imagens da câmera. Não havia tempo ou espaço para Cindy dizer qualquer coisa. O seu supervisor gritou: "Você está demitida!" quando a porta da frente se abriu. Então Cindy recebeu um sermão de 15 minutos sobre por que ele estava no comando e por que ela deveria obedecê-lo. No final, Cindy escutou apenas metade do sermão porque ela parou de prestar atenção no que ele dizia. Ela só conseguia pensar nas terríveis consequências de suas ações. Enquanto seu supervisor gritava furioso, Cindy viu todo o seu futuro passando na sua frente. Sem um emprego, ela nunca poderia pagar os estudos de culinária. Na verdade, ela nunca conseguiria um emprego novamente com uma referência como esta. Só que ela nunca poderia prever o que aconteceria depois de sua demissão. No dia após ser demitida, Cindy passou por seu antigo local de trabalho. Ela olhou pela janela e um sentimento de tristeza tomou conta dela. Ela se sentiu tão estúpida e estava com dificuldades de clarear a sua mente. Quando ela começou a se afastar, ela viu o sem-teto sentado em seu lugar de sempre. O homem estava na espera de alguém para conversar com ele. Então Cindy decidiu fazer isso. O sem-teto perguntou a Cindy por que ela parecia tão triste e ela explicou a situação para ele. Que horrível é isso! Eles não podem simplesmente demitir um talento culinário. Isso é realmente uma grande perda para toda a culinária mundial. Eu não concordo e eu vou acabar com isso. Foi a reação dele. O homem invadiu furiosamente o restaurante do insensível chefe. O restaurante estava lotado e o chefe correu para impedir o avanço do homem. Quando viu que Cindy o tinha seguido, o chefe tentou expulsar os dois do restaurante. Quando o sem-teto revelou quem ele realmente era, os papéis foram completamente invertidos. Saia do meu restaurante de uma vez por todas, seu velho sujo! Seu tipo não pertence a um restaurante como esse, o chefe gritou para o sem-teto. O chefe nunca esperou que esta pudesse ser a jogada mais idiota de toda a sua carreira. Quando descobriu quem realmente era o sem-teto, ele imediatamente se arrependeu de suas rudes palavras. Quando o chefe terminou de gritar, o homem riu baixinho. Você não se lembra mais de mim, não é? Você realmente não sabe quem eu sou? O mendigo perguntou ao chefe. Então ele tirou o casaco sujo e de repente um terno limpo apareceu por debaixo dele. Parecia que o homem tinha sofrido uma transformação inteira em 10 segundos. Ele não parecia uma pessoa que dormia na esquina todos os dias. Ele de repente parecia um homem comum. O homem viu Cindy olhar para ele com espanto e decidiu explicar a ela o que estava acontecendo. O homem disse a ela: "Eu não sou um sem-teto, eu sou um crítico de comida e avalio a qualidade do menu e dos serviços dos restaurantes.
Há algumas semanas eu decidi comer aqui para outra crítica, e esse restaurante ficou muito pior. O atendimento foi muito bom, mas a comida estava muito abaixo do esperado. E isso é culpa desse tirano na minha frente. Na semana passada comprei a maioria das ações desse restaurante, e desta forma eu sou o novo proprietário desse lugar. Pelo fato de minha última visita ter sido tão decepcionante, decidi ficar de olho nas coisas à distância. Rapidamente ficou muito claro para mim que este restaurante não é bem gerenciado. Então o homem virou-se para o chefe e disse: os seus pratos são mal preparados e pouco comestíveis, e é por isso que são péssimos. Você está despedido. O homem virou-se para Cindy depois e disse: Cindy, os pratos que você me preparou nos últimos dias foram inovadores. Com sabor delicioso, são os melhores que comi nos últimos anos. Agora que existe uma vaga de chefe aqui, eu estava pensando se estaria interessada nessa oportunidade de trabalho. Cindy não conseguia acreditar em seus olhos e ouvidos. Ela mal conseguia compreender o que tinha acabado de acontecer. Foi tudo um sonho? Ou isso estava realmente acontecendo com ela? Antes mesmo que ela pudesse processar o que estava acontecendo, ela gritou bem alto: Sim, eu aceito! Cindy agora administra o restaurante e mantém a cozinha funcionando. Todos os funcionários agora são ouvidos e respeitados. A qualidade dos pratos aumentaram muito e ela, neste ano, concorre ao prêmio Chefe Revelação do Ano. Ela está finalmente fazendo o que ela mais ama e aproveitando cada minuto do seu novo trabalho. Isso acontece se você for legal com os outros. Algo bonito e surpreendente pode vir disso. Bem, isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa história sensacional de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem ele com seus amigos e familiares. Lembrem-se de ativar o sininho, assim vocês recebem uma notificação toda vez que um novo vídeo emocionante for postado no canal. Não deixem de clicar no gostei, para assim o YouTube recomendar nossos vídeos para outras pessoas da internet. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Por hoje é só, amigos. Até a próxima história!